Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje eu vou falar sobre conjuntos numéricos. Vamos lá? Conjuntos numéricos. Um conjunto nada mais é do que uma coleção qualquer de objetos. Por exemplo, conjunto das estações do ano. Aí eu vou chamar esse conjunto de E. Então esse conjunto é primavera, verão, outono, inverno. Isso aqui é um conjunto. Conjunto dos números primos, chamei de B, né? Eu convenhei aqui uma letra, chamei de B, uma letra qualquer. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Esse é o conjunto dos números primos. Cada item dentro de um conjunto é um elemento desse conjunto. Por exemplo, verão é o item do conjunto estações do ano. Então, verão ele é um elemento desse conjunto. Número 7 é o elemento do conjunto números primos. E sobre os conjuntos numéricos, a gente tem o conjunto dos números naturais. É um conjunto numérico formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Esse conjunto é infinito, positivamente, pois não há números negativos, decimais ou fracionários. Esse conjunto é representado pelo símbolo n. Utilizamos a seguinte notação para representar o conjunto dos números naturais. N igual os números naturais. Como ele é infinito, 3 pontinhos e assim sucessivamente. Ele vai de 1 em 1 e existem infinitos números. A gente tem também o conjunto dos números inteiros. É um conjunto numérico formado por -5, -4, vai até o zero, depois ele vai também para o lado positivo. Esse conjunto é infinito, positivamente para a direita e negativamente para a esquerda. E nesse conjunto não há decimais ou fracionários. Esse conjunto é representado pelo símbolo Z. Utilizamos a seguinte notação para representar o conjunto dos números inteiros. Z, representamos os negativos e representamos os positivos também. Por que os números inteiros são representados pela letra Z, se ele começa com o I de inteiros? Olha só, a letra Z é usada para representar os números inteiros porque essa representação vem do alemão, Zahl, que significa número. Então é justamente por isso que ele recebe essa letra Z. E a gente vai ver mais na frente que a letra I vai representar outro conjunto numérico. Conjunto dos números inteiros. A gente pode dizer, por meio de um diagrama, que o conjunto dos inteiros, dentro dele, a gente tem um outro conjunto, que é os naturais. Então, esse diagrama ele representa bem. Aqui a gente tem os inteiros, que essa parte branca seria os números negativos, que são números que a gente não tem no conjunto dos números naturais. E como os inteiros ele tem tanto os negativos como o positivo, a gente pode dizer que os números naturais eles fazem parte dos inteiros, mas não todos os inteiros fazem parte dos naturais. Beleza? Conjunto dos números racionais. Esse conjunto é infinito, positivamente e negativamente. Possui números decimais e fracionários. Aqui entra o diferencial desse conjunto, São os números decimais e fracionários. Esse conjunto é representado pelo símbolo Q. Uma possível representação para esse conjunto pode ser, olha só, os infinitos negativos, colocamos aqui uma fração, certo? Os números inteiros estão aqui dentro, os positivos estão lá também. Olha aqui um número decimal, 2,5, ele é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita. E a definição formal, uma definição escrita no rigor matemático, a gente tem que Q vai ser igual todo número que eu consigo colocar em forma de fração, sendo que o número A pertence aos inteiros, B pertence aos inteiros também, só que esse asterisco identifica que B pertence aos inteiros, mas o número 0 aqui não está incluso, ok? Porque os números racionais são representados pela letra Q. A gente pode ficar pensando, Racionais começa com R, mas ele é representado com a letra Q, por quê? O conjunto dos números racionais é a junção dos conjuntos numéricos de frações e dos decimais, já que esse algarismo podem ser escrito em forma de fração. A letra Q representa esse conjunto, pois o termo quociente
começa com a letra Q e remete o resultado de uma divisão. Então é justamente por isso, porque quando se trabalha com decimais e fração, a gente sabe que a fração ela é uma divisão e decimal é o resultado também de uma divisão. Então a divisão, a resposta dela é o quociente. O quociente começa com a letra Q. Então por isso os racionais recebem a letra Q para identificar o seu conjunto. E não a letra R. A letra R é de um outro conjunto. Não vamos confundir isso, tá bom, pessoal? E representando por meio de um diagrama os números racionais, a gente tem que ele seria esse conjunto aqui rosa, bem maior, que seria justamente a parte dos números decimais e fracionários. E a gente viu que ele, dentro dele tem os inteiros, que são aqueles negativos, inteiros, e os naturais também. Então esse diagrama ele representa bem isso. Vamos aqui para mais um conjunto. Conjunto dos números irracionais. É um número que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros. Ou seja, são números que não são racionais. Esse conjunto é representado pelo símbolo I. Exemplos: raiz de 2, menos a raiz de 7, o número π e outros números que a gente não consegue representar com a divisão de dois números inteiros. E representando isso por meio de um diagrama, a gente tem o quê? Que o conjunto dos números irracionais, eles ficam ali separados. Por quê? Porque são números que existem somente nesse conjunto, né? Já que o conjunto dos racionais é todos os números que eu posso fazer pela divisão de dois inteiros, e a gente viu que os irracionais são números que a gente não consegue fazer pela divisão de dois inteiros, são aqueles números que são infinitos e não têm uma repetição periódica. Como a raiz de 2, a gente sabe que a raiz de 2 não tem um valor exato, né? Ela tem um valor aproximado, mas esse valor ele vai ao infinito em várias casas sem uma repetição periódica. E o número π, 3,14, e ele é maior que isso, né? Que é a divisão do comprimento da circunferência pelo seu raio. A gente sabe também que ele é um número infinito e não tem uma repetição periódica. E o conjunto dos números reais. Da reunião dos conjuntos dos números racionais com os números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais. Podemos dizer que o conjunto dos números reais é formado por todos os números que podem ser localizados em uma reta numérica. Esse conjunto é representado pelo símbolo R. Uma possível representação para esse conjunto pode ser R igual representação de todos os conjuntos que a gente viu anteriormente. Olha só, uma representação para o conjunto dos números racionais, aqui números inteiros, números naturais, raiz de 2, número irracional, π, número irracional. Então, quando junta os racionais com os irracionais, a gente tem um conjunto dos números reais. Vamos ver isso aqui através de um diagrama. Olha só. Quando eu faço a união de todos os conjuntos que a gente viu anteriormente, esses conjuntos eles vão formar o conjunto dos números reais. São todos os números que podemos identificar em uma reta numérica. E vamos aqui fazer um exercício sobre esse conteúdo. E ele diz assim: assinale verdadeiro ou falso. 0 é um número natural? Verdadeiro, né, pessoal? A gente viu que 0 é um número natural. Letra B. 6 é um número inteiro? Você acha que 6 é um número inteiro? Sim, verdadeiro. Se ele é natural, ele também é inteiro. Raiz de menos 2 é um número real? Verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. Olha só. Mas, professor, você disse que a união de todos os números formava os números real e agora a raiz de menos 2 não é um número real? Como assim? Olha só, a raiz de números negativos, elas não são respostas reais. A gente não tem um valor para a raiz de um número negativo. Então, por isso, a gente diz que é falso. A raiz de menos 2 não é um número real. Isso vai trabalhar em um outro conjunto numérico. Letra D. Menos 5 é um número racional? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Raiz de 5 é um número racional? Verdadeiro ou falso? E agora? Falso, pessoal.
é um número irracional. Raiz de 5 não tem um valor exato, então não posso dizer que ela é um número racional, ela é irracional. Menos 1 é um número real? Verdadeiro. Menos 1 ele é inteiro, se é inteiro ele é real também. Todo número inteiro é positivo ou negativo? E agora? Sim, verdadeiro, né? Ele tem que ser positivo ou negativo, beleza? E a nossa aula sobre conjuntos numéricos vai ficando por aqui e espero vocês numa próxima aula. Tchau, tchau!